Então, hoje nós vamos concluir o nosso curso com o personagem mais importante da história desse planeta. Tanto que a história do planeta se divide em antes dele e depois dele. Então, é muito importante que nós conheçamos razoavelmente bem o porquê da sua vinda à carne, toda a sua personalidade, as missões que ele teve que cumprir aqui como enviado de Deus. Então vamos tentar estudar assim rapidamente, de uma maneira bem compactada, quem foi esse grande personagem da história desta humanidade. Inicialmente nós temos que falar o seguinte: a história dele começa com seus antecedentes cósmicos. Por quê? Porque ele, como nós já dissemos na palestra passada, referentemente ao Kardec, que foi o João Batista também, esses dois espíritos, Jesus e o João Batista, não pertencem à nossa demografia planetária. Eles fizeram toda a sua evolução em outras plagas, em outras galáxias, sendo muito conhecidos em muitos planetas e tudo. Por isso que Jesus disse lá atrás: antes que este mundo fosse, eu já era. Então ele, Jesus, juntamente com João Batista, dois espíritos cristificados, Cristos, foram encarregados pelo princípio único, Jesus, princípio único, Pai Divino, para comandar as legiões angélicas, no sentido de consolidar as energias para que mais uma nova casa cósmica viesse a existir, que é o planetinha nosso. De certa maneira, são dois espíritos que se sentem quase que responsáveis por toda a evolução do nosso planeta. Porque são realmente dois espíritos que foram encarregados pelo princípio para formar essa casa cósmica e acompanham essa casa cósmica, a evolução de toda a demografia planetária. Esse mestre João Batista disse que, numa monografia sua, Uma Vida Singular, ele diz que nas iniciações antigas, há mais de 3.600 anos antes de Jesus vir, já se comentava, por tradição oral, nos cenáculos antigos, que futuramente viria o Messias, para ser modelo de conduta a ser imitado e igualado por evolução para toda a demografia planetária. Então, as profecias praticamente começam há 3.600 anos antes de ele vir. Na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia tem suas falhas, mas na Bíblia nós temos que nos basear muito nela. Na Bíblia também há profecias a respeito da vinda do Messias. A primeira delas está em Números. Quando Moisés sobe no Monte Nebo, que foi ordenado a ele que subisse lá, queria desencarnar no Monte Nebo, ele teve várias visões. Uma delas foi justamente a respeito do Messias. Ele diz assim: futuramente, o Elohim irá suscitar um espírito como eu, um Cristo, e colocará o verbo divino em sua boca, e aqueles que ouvirem suas palavras e não as seguirem, serão riscados do livro da vida. Uma outra profecia bíblica a respeito dele, mais famosa, é a de Isaías. O Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus, 13 séculos. O Isaías foi no século VII. Grande profeta, grande vidente Isaías.
Em Isaías tem uma passagem que ele diz: e numa região tenebrosa, que seria a Palestina, irá resplandecer uma grande luz. Será o do Messias, o Rei dos Reis. Será um espírito de tanta sabedoria que não julgará pelas aparências e nem pelo simples ouvir dizer, dada a sabedoria que esse espírito vai ter. E ele fala também que haveria um precursor, a voz que clama no deserto, que seria o João Batista. E que Malaquias, o último livro do Velho Testamento, fala da vinda do Elias como precursor, como já foi falado aqui na palestra passada. Então, nós temos essas duas profecias, né? E a seguir nós vamos verificar que Deus nada faz sem avisar antes, através dos profetas, seus servos. Então, a profecia seguinte, a respeito da vinda dele, vem com o anjo Gabriel, chamado anjo das anunciações. O anjo Gabriel, inicialmente, como nós vimos na outra palestra, inicialmente aparece aos futuros pais do Elias, que seria o João Batista, ao Zacarias e a Isabel. A seguir, ele vai até a Galileia e surge em sonhos para a Maria, que era uma grande vidente também, uma jovenzinha com 19 anos, e também ao seu futuro esposo, o José, que era um viúvo com alguns filhos já. E diz a ambos: a Maria irá conceber espiritualmente. Nessa vida singular, esse mestre Oswaldo Polidoro diz que a vida de Jesus foi diferente em tudo nesse planeta. Ele teve uma vida realmente singular. A vida singular dele começa, então, com a própria concepção. A concepção da Maria não foi uma concepção comum, como ocorre com toda a demografia planetária, os encarnados. Ela foi concebida espiritualmente. Concebida, a Maria estava na Galileia, em Nazaré. Na época, era imperador romano César Augusto. César Augusto ordenou um recenseamento em todas as províncias romanas. Eles tiveram que vir da Galileia para a Judéia, em Belém. Chegando a Belém, não havia local para eles se hospedarem, não havia hospedaria, estalagem. Eles, então, tiveram que ir para uma manjedoura. Então, Jesus nasceu humildemente numa manjedoura, não numa maternidade como hoje, maravilhosa e tal, com todos os requisitos tecnológicos, nada disso. Um nascimento bem simples. Conta também os evangelhos que 3 reis magos saíram do Oriente. O Oriente, no caso, é a Mesopotâmia, onde era a Babilônia e hoje é o Iraque. Só que, na verdade, não foram reis magos, foram 3 grandes iniciados, videntes, que, sabendo dessa tradição antiga, vieram, então, guiados espiritualmente. A Bíblia fala que foram guiados por uma estrela. A estrela não anda assim no firmamento do jeito que fica ridículo perante os astrônomos, os cientistas, os astrofísicos, etc. Foram guiados espiritualmente. São 3 espíritos, o Gaspar, Melchior e o Baltazar. E eles vieram guiados para conhecer, então, quem? O futuro Messias. Conheceram, antes de conhecer Jesus,
eles passaram por um palácio do Herodes. O Herodes ficou sabendo, era um dos tetrarcas da Galileia. O Herodes perguntou, mas ele é o futuro Messias? Eles disseram que sim. Então ele ficou preocupado, porque o poder dele, temporal, podia estar em perigo. Então ele disse a esses 3 videntes, vocês, quando encontrarem Jesus, vocês passem de volta aqui e me dizem onde é que ele está. Eu gostaria de conhecê-lo. Acontece que eles, depois de conhecerem Jesus, avisados espiritualmente dos perigos que Jesus iria incorrer, foram direto para as suas residências na Mesopotâmia, sem passar pelo palácio. O Herodes, desconfiado, mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque sabia que Jesus devia estar incluído. José e Maria, que eram 2 videntes maravilhosos também, avisados dos perigos que Jesus estava correndo, fugiram para o Egito. Lá eles ficaram até quando o Herodes desencarnou. Desencarnando Herodes, eles foram avisados, tudo espiritualmente, voltaram para a Galileia. Jesus teve a sua primeira infância na Galileia, junto ao seu pai, que era um marceneiro na época, um espírito muito maravilhoso, está encarnado hoje, eu sei que ele está encarnado hoje em Brasília, eu o conheci, quando eu era menino, nesta encarnação. Mas então, Jesus teve uma infância muito simples, muito bem guiada pela Maria, pelo José, que eram iniciados também. Quando ele tinha 12 anos, ele foi levado ao Sinédrio. Por quê? Porque o Sinédrio queria saber, até hoje os judeus aguardam o Messias, né, das profecias lá do Isaías, do Moisés, do Isaías e do Malaquias, até hoje estão esperando, primeiramente a volta do Elias, que já veio e não descobriram até hoje, e o Messias. Então, era comum toda criança, aos 12 anos, ser apresentada no Sinédrio para que os membros do Sinédrio sabatinassem essas crianças para descobrir quem era o Messias. Depois da passagem do João Batista foi Jesus. Jesus passou por lá, eles não identificaram Jesus como sendo o Messias. Mas havia um profeta lá, o profeta Simeão, que a Bíblia registra bem, e esse mestre, quando estava encarnado, citava muito esse profeta Simeão, em que ele diz, quando vê Jesus, ele diz, os meus olhos veem aquele que irá futuramente iluminar o mundo. Infelizmente, ele será contra quem? Ele será aquele contra quem futuramente serão atiradas as pedradas da contradição. Por que ele disse isso? Porque realmente verifique que Jesus é o personagem em que mais se escreveu livros no planeta. Não tem nenhum personagem no planeta que mais se escreveu livros. E os livros escritos são muitos contraditórios. Então, essa profecia do Simeão já é uma realidade. Todos nós podemos constatar, olhando examinando as livrarias todas do planeta. Quando eles tinham 13 anos e meio, o João Batista, que reencarnou 6 meses antes, e Jesus, ambos foram encaminhados para se iniciarem nos templos iniciáticos, essênios. O João Batista foi encaminhado para o templo iniciático,
às margens do lago morto. Jesus foi encaminhado para o templo essênio, às margens do mar morto. Um era lago, outro era mar. Lá eles foram se iniciar. Foram submetidos àqueles exames iniciais que normalmente se fazia, etc. Eles passaram nos exames, tudo direitinho. Uma espécie de vestibular, né? Jesus, então, quando tinha 18 anos, já estava razoavelmente bem formado, ele teve uma visão que o nosso escritor Eduardo Chirré, dos grandes iniciados, cita, e o nosso grande mestre também citava quando estava encarnado. Essa visão ficou conhecida como a visão de Engada. A Engada era a região onde ele estava, ali do Mar Morto. Jesus teve uma visão assim longínqua, em que ele viu 3 pessoas testificadas. A partir de um certo instante, essas 3 visões foram surgindo cada vez mais perto dele, e ele, assustado, viu que no meio das 2 outras pessoas, era ele. Então foi a primeira vez em que ele descobriu qual seria o seu fim naquela encarnação. Uma coisa muito triste, muito difícil para um jovem de 18 anos. Ele terminou toda a sua iniciação lá, ganhou o título de mestre, que usava aquele cajado de 7 nós, aquele manto de mestre. João Batista, idem, lá no seu templo. Ambos formaram em volta deles grandes apóstolos, seus seguidores. Aí foi dado ordem para que o João Batista saísse 6 meses antes, abrisse as portas dos cenáculos onde ele estava, com seus discípulos, e fosse preparar, como precursor, preparar o caminho para o Messias. Ele sai, então tem muitas passagens bíblicas, inclusive a respeito dele, né? E foi fazer as pregações todas dele. Jesus sai 6 meses depois, e o João Batista ficou muito conhecido, ficou um líder muito grande, né? Há passagens assim importantes, por exemplo, como aquela passagem do Rio Jordão, em que aparece Jesus e ele joga um pouco de água, né, na cabeça de alguém e diz: eu derramo com água, mas quando ele vier, o Messias, esse que está na minha presença, Jesus, irá derramar em espírito. Ele estava se referindo a quem? Ao futuro Pentecostes, a segunda tentativa de generalização das comunicações espirituais, que a primeira tinha sido feita com Moisés, 13 séculos antes. Há outras passagens, em que uma passagem interessante, que esse mestre também sempre citava, e que está na Bíblia, em que o João Batista cresceu tanto, seu prestígio lá, que ele disse: bom, agora é necessário que eu me diminua para que ele cresça, porque senão vai todo mundo seguir a mim, e eu não sou o Messias. Nessa encarnação eu não vim ser o Messias é Jesus. Então ele humildemente diz: e eu não sirvo sequer para atar-lhes as chinelas. Foi uma frase conhecida, que esse mestre sempre citava, do João Batista. O Jesus andou passou a ser o grande Messias. O João Batista foi degolado pelo Herodes, mandou degolar o João Batista, ficou preso na fortaleza de Maqueronte e foi degolado. Aquela cimitarra, né? Era uma espada árabe, e a sua cabeça foi levada numa bandeja para comprovar que ele realmente tinha sido degolado.
ao Herodes e a Herodíades. Jesus ficou muito bravo com aquilo. Chamou o pessoal do Sinédrio de raça de víboras, etc. Mas então, os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Então, esses discípulos muito conhecidos, como João Evangelista, o Pedro, o Tiago e todos aqueles discípulos de João, o Batista, passaram a seguir Jesus. E nas andanças, eles disseram a Jesus: ensina-nos a orar como o João Batista nos ensinava. O João Batista fazia muitas orações. Até hoje, no Evangelho Eterno, tem mais de 40 orações. Tem 2 livros de orações, inclusive, dele. Só que Jesus ensinou a oração dele, maravilhosa, mas só que a Bíblia foi muito manipulada e acabou o Pai Nosso saindo tudo com vários erros. Por causa desses vários erros, nesta encarnação, no Evangelho Eterno, ele mesmo disse que ele teve que escrever novos Pai Nossos. Pai Nosso da eternidade, o Pai Nosso da inteligência, o Pai Nosso da sabedoria, etc. Oração a Deus, para corrigir. Muita gente que lê na Bíblia o Padre Nosso ou o Pai Nosso, lê equivocadamente. Não é esse Pai Nosso que Jesus originalmente ensinou. Mas então, Jesus veio praticamente com 3 missões básicas. Né? Uma foi a de ser um modelo de conduta a ser imitado e igualado por evolução. Outra foi restaurar a verdade, a doutrina do caminho do Senhor, que havia sido deturpada, ensinada por Moisés e deturpada. E a terceira seria o derrame de Espíritos, Pentecostes. Então vamos, para nós conhecermos razoavelmente bem, quem foi Jesus, para nós sabermos como ele foi, como ele é nosso modelo, a nossa referência, nós temos que conhecê-lo razoavelmente bem. Muito, muito bem, jamais conheceremos, mas razoavelmente. Então, nós poderíamos dividir a personalidade de Jesus em 3 vertentes fundamentais. Uma, o grande médium que ele foi. Segundo, o grande didata. Para ensinar a verdade, ele teve que ser um grande pedagogo. Terceiro, que ele teve uma personalidade alternativa, dicotômica. Ele era tanto o manso, o meigo rabi da Galileia, diante dos pequenos, como foi um espírito rigorosíssimo quando enfrentava os grandes do Sinédrio. Então vamos examinar essas 3 vertentes. A primeira vertente, então, é a mediunidade. O nosso grande mestre da Cálice dizia que Jesus foi um espírito sem medida, e a Bíblia registra isso. Por quê? Ele era um médium perfeito. Com ele, todas as faculdades mediúnicas estavam inclusas dentro dele. Nasceu com isso. Então dava para ele realizar fenômenos espirituais, não milagres, fenômenos espirituais, usando as leis da natureza, etc. Fenômenos totalmente inusitados, que eram realmente tão fortes que chocavam as pessoas, porque, na verdade, violavam as leis brutas da natureza. Então vejamos, Jesus, como grande médium, ele costumava colocar a mão direita na cabeça dos possessos de espíritos, muita gente possuída de espíritos, né? Ele colocava a mão direita na cabeça e retirava os espíritos. Né? A Bíblia fala em expulsão de demônios. Demônio não existe. Não existe o demônio. Isso é uma criação religiosista. Demônio vem de daimon, do grego daimon quer dizer espírito. Então ele expulsava espíritos.
Isso a Bíblia registra em vários lugares. Até uma passagem que esse mestre sempre citava, que vale a pena citar. Ele ensinava os seus discípulos a expulsar espíritos também. Só que não houve um caso em que os espíritos não saíam de um determinado cidadão. E os discípulos deles foram até ele e disseram: mestre, nós não conseguimos retirar esses espíritos. Jesus foi até lá, colocou a mão direita e retirou os espíritos. E disse aos seus apóstolos: ó homens de pouca fé, até quanto tempo tenho que aturar-vos? O que eu posso fazer, vós podeis e mais ainda. Retirar espíritos não é difícil, basta saber fazer. Né? Essa é uma passagem interessante, não é? Que muita gente chama de desobsessão. Os espíritas chamam de desobsessão, retirada de espíritos assim. Eu mesmo, particularmente, já fiz várias vezes isso. Eu tenho alguma experiência nesse campo também. Mas então, Jesus tem passagens na Bíblia muito interessantes, que realmente feriam as leis brutas da natureza. Ele colocava a mão direita na cabeça de um cego, o cego via. O surdo ouvia, o mudo falava, o coxo andava. Quanta gente deixava de lado as muletas, né? Sarou, havia muitas doenças de pele, muita lepra, ele curou muitos leprosos. Então ele fez curas maravilhosas. Muita gente ele ressuscitou, quanta gente. A passagem, por exemplo, de Lázaro, ele estava andando, caminhando para Betânia. Betânia era onde ficava Maria Madalena, a Marta e o Lázaro, eram irmãos. Ficava 3 quilômetros ali de Jerusalém. Ele ia indo para Betânia, e a Maria Madalena, em espírito, veio até ele, dizendo: olha, o Lázaro morreu, vem até aqui. Jesus foi até lá, estava lá perto, foi até lá. E a Maria Madalena falou: olha, ele está ali no túmulo, e já está cheirando mal, porque já faz 4 dias que o Lázaro está lá. Ele já morreu. Jesus falou: não morreu, ele dorme. E disse: Lázaro, levanta e anda. Como ele também ressuscitou o filho da viúva de Naim. A viúva de Naim disse: meu esposo já foi. Tinha um único filho. Ele está aí no caixão. Ele disse para o garoto: senta e levanta, garoto. E o garoto ressuscitou. Não é? A filha de Jairo, por exemplo, né? O Jairo foi até ele e disse: minha filha única já está morta, está lá no caixão. Jesus disse para a menina: Talita cumi, isto é, menina, levanta. Então Jesus, a Bíblia registra isso. Então Jesus ressuscitou muita gente, fez todos esses fenômenos, como fenômenos, por exemplo, da multiplicação de pães e peixes. Ele estava falando lá às margens do lago da Galileia. Muita gente chama de mar da Galileia. Não era mar, era um lago doce, de água doce, de 25 metros de diâmetro, quilômetros, de diâmetro. Então ele estava lá fazendo as suas pregações e os apóstolos disseram: mestre, já é tarde, já está quase escurecendo, está todo mundo com fome e tem pouco peixe e pouco pão nos cestos. Ele falou: tragam os cestos aqui. Trouxeram, ele fez multiplicar pães e peixes, todo mundo comeu pães e peixes e já sobrou muita coisa. Como os fenômenos nas bodas de Caná, por exemplo. Estava num casamento, a Maria chegou para Jesus e disse: meu filho, está faltando vinho. Ele falou: traga meia dúzia de jarras de vinho. E ele transformou aquelas meia dúzia de jarras de água em vinho. E assim, quantos fenômenos aconteceram. O Pedro chegou a Jesus e disse: mestre, o coletor de impostos está aí do lado, está cobrando 2 dracmas de cada um de nós. Falou: Pedro, vai até o lago ali,
pesque um peixe e traga. Pedro pescou o peixe e trouxe. Abra a boca do peixe e retire dentro uma moeda de 4 dracmas e dá para o coletor. Foi o que aconteceu. Então, fenômenos inusitados, difíceis, para chocar realmente as pessoas, Jesus executou. E quantos? Isso acontece, a própria Bíblia registra tudo isso, né? Então, essa vida de grande médium fica fácil de entender. Tanto que Jesus fala, a partir de agora, vereis o céu aberto e anjos e arcanjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. E realmente com ele tudo aconteceu. A segunda vertente, então, seria o didata. Para os apóstolos que saíram com ele dos cenáculos, a linguagem que Jesus usava era uma, porque eles já eram iniciados. Então era fácil conversar num nível mais elevado. Acontece que para falar para o povo iletrado, simples, que vivia cuidando de atividades agropastoris, pastoreando ovelhas, etc., plantando alguma coisinha, eram pessoas de pouca capacidade assimilativa. Então Jesus tinha um método diferente, por isso que é um didata. Ele teria que usar uma metodologia própria para que a mensagem, como emissor de mensagem que ele era, atingisse os receptores das mensagens no nível deles. Senão não adianta nada emitir. É como nós, se formos conversar com crianças pequenininhas de 6, 7 anos, não dá para falar a mesma linguagem que se fala para adultos. Então Jesus tinha que descer. Então, ele chegou a dizer a respeito daquela geração: a quem devo comparar esta geração, espiritualmente falando? A crianças. Então Jesus tratou aquela geração como crianças espirituais. Aliás, a humanidade toda hoje, com toda a ciência e tecnologia que hoje nós temos, com todo o avanço eletrônico, etc., espiritualmente a humanidade não mudou quase nada, ainda são crianças espirituais. A grande maioria no planeta desconhece esses fundamentos espirituais mais elevados. Não mudou muito, passados 2 anos. Muita gente abre a Bíblia e não sabe interpretar corretamente a Bíblia. Então, o que a Bíblia registra é justamente essas passagens em que Jesus usava muito parábolas, alegorias, comparações, analogias, para poder ensinar. Então, ele usava muito o método da visualização da mensagem. Então, ele procurava visualizar usando as condições ambientais, mesológicas, para que as pessoas pudessem entender. Teve que descer até eles, crianças espirituais. Então, como a gente vê na Bíblia, não é? A gente pode extrair da Bíblia que ele usava os 3 reinos da natureza, que as pessoas estavam visualizando aquilo. Então, no reino mineral, por exemplo, não é? Ele dizia: não construam casas sobre a areia. A água vem e leva a casa embora. Construam a casa em lugares mais seguros, nas rochas, nas pedras, não é? A respeito da justiça divina, ele diz: a justiça divina é como uma rocha. Quem se bater contra ela, arrebentar-se-á. Sobre quem ela cair, será esmigalhado. Frase Jesus, o meigo rabi da Galileia, ensinando que, olha, a responsabilidade é muito grande, muito cuidado com o que sabem, pensam, sentem e agem, porque a justiça divina é impoluta, é vertical, muito cuidado com ela. Então usava os reinos da natureza, assim, o reino mineral. O vegetal, por exemplo, todos nós somos centelhas divinas, todos nós somos uma centelhinha, saímos de Deus como pontinhos luminosos, né? Para fazer a escalada evolutiva toda. Então ele diz, a centelha divina é como o grão de mostarda. O grão de mostarda era o menor dos grãos na época, né?
O grão de mostarda desabrocha, esse grão desabrocha e forma uma árvore frondosa, cujos passarinhos vão formar seus ninhos. Quer dizer, é o desabrochamento das virtudes divinas, a evolução. Então ele comparava a centelha divina a um grão de mostarda. Ou então ele dizia, eu sou a videira. O pai, o princípio único, é o agricultor. Vocês são os ramos. Os ramos que não produzirem, o agricultor corta. Quanta gente nasce com faculdades mediúnicas maravilhosas aí, truncam suas faculdades, caem nas mãos de psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos e tanta coisa, tomam remédios e tanta coisa, e bloqueiam. E o céu corta, inclusive, essas faculdades todas para não prejudicar ainda mais essas pessoas. Isso está no mundo inteiro, tem isso. Não é só aqui no Brasil, grande de muitos médiuns. O Brasil tem muitos médiuns, milhares de médiuns, mas o planeta todo tem. Mas o que adianta? Não produziu? O agricultor, que é Deus, corta. Não é? Não enterrar talentos no fundo do quintal, dizia Jesus. Não é? Fazia parábolas, né? A parábola do semeador, quantas parábolas, do filho pródigo, etc. E tal. Jesus ia fazendo essas comparações. Né? No reino vegetal, no reino animal, por exemplo, nossa, quantas vezes ele falou, haverá uma separação entre cabritos e ovelhas. O Sinédrio ele chamava de raça de víboras. Né? Quantas vezes ele falava, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ingressar no reino dos céus. Não que a riqueza seja um mal, mas cuidado com a riqueza para não utilizar contra os seus irmãos, né? Usar a riqueza para um bom sentido. Então, era mais fácil, como ele dizia, é a maneira que ele encontrou de visualizar essa mensagem, o problema da riqueza. Ele dizia, não ajuntai tesouros da terra que a traça e a ferrugem consomem. Juntai tesouros do céu que saltam para a eternidade. Tesouros do céu, não esses tesouros. Porque os tesouros da terra são perigosos. Há um perigo muito grande. Vejam como está o planetinha hoje. Nosso planeta hoje, os jornais estão dando quanta corrupção está havendo no planeta. Gente graúda, gente muito elevada, muito rica. Vejam o que está acontecendo na Suíça, quanta coisa está acontecendo agora. Não é? Tudo isso veja, está na Bíblia. E Jesus ensinava didaticamente para aquela turma, aquele pessoal da época, assim. E hoje em dia os teólogos das diversas religiões interpretam como se fossem crianças. Então infantilizam todo mundo também. Há uma infantilização generalizada no planeta. Por isso que o planeta está ruim. Está péssimo, espiritualmente falando. Por isso que as consequências são essas. É um planeta doente. E cada humanidade tem o planeta que merece, né? Nós estamos merecendo agora quanta coisa. Tufões, furacões, tsunamis, desabamentos, terremotos. Quanta coisa está acontecendo agora. Cada vez mais intensos. Não é? Então, essa segunda vertente é a vertente didática. A terceira vertente, então, é essa dicotomia que eu acabei de dizer. Ele, diante dos pequeninos, ele se diminuía. Vejam o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. É? Bem-aventurados vós sois que estáis cansados e oprimidos. Venham a mim que eu vos aliviarei, e assim por diante. Vai, quantas bem-aventuranças, quanta coisa. Agora, diante dos poderosos da época, Jesus se tornava a chamada santa indignação. Ele tinha rugidos de leão. Esse mestre diz que a Bíblia não registra tudo aquilo que foi realmente que Jesus falou do Sinédrio. Quantas vezes ele chamou, vós sois como túmulos, caiados por fora, podres por dentro.
Até as prostitutas e os pervertidos, que na época eram apedrejados, estão nas vossas frentes no reino dos céus. Vós sois daqueles que ficam na porta do templo da verdade. Não entram e impedem aqueles que poderiam fazê-lo. Então Jesus foi rigoroso. Dizia, muito cuidado com esse pessoal do Sinédrio. Cuidado, porque perante vocês, eles vêm por fora com pele de cordeiro. Por dentro são lobos arrebatadores. Eles são daqueles que quando vão nas sinagogas, pegam os primeiros lugares. Nos banquetes, pegam os melhores lugares. E nas praças públicas, gostam de ficar fantasiados, recebendo honrarias. Cuidado com essa gente. E Jesus era frontal. Ele dizia tudo, com todas as palavras. E esse mestre diz, e a Bíblia não registra quase nada daquilo tudo que ele falou. É claro que ele mexeu com quem? Com o Sinédrio, com gente poderosa. Precisamos silenciar esse que se diz o Messias, que nós não aceitamos como sendo o Messias. Então vamos silenciá-lo. Qual era a ambiência política nessa época de Jesus? Qual era a ambiência política? A Palestina era uma província romana. Estava sob o tacão do Império Romano. E esse mestre sempre ensinou que o povo hebreu não é um povo escolhido, é um povo designado para receber o Messias. E recebeu do jeito que recebeu. E nunca teve paz, shalom, nunca teve paz. Por quê? Ele sempre esteve querendo sair fora do tacão inimigo. Não é? No século VI, houve o cativeiro da Babilônia. O Nabucodonosor invadiu a Palestina, levou os judeus para a Babilônia e ficaram cativos lá, escravos praticamente. O rei da Pérsia, o Ciro, o rei da Pérsia, invade a Babilônia, leva os cativos para a Palestina, mas continuaram cativos. Depois ficaram subordinados ao tacão dos generais macedônios, de Alexandre. Depois ficaram sob o tacão dos sírios, que deu a revolta dos macabeus. E na época de Jesus, não é, o Pompeu havia, daquele triunvirato, César, Pompeu e Crasso, Pompeu invadiu a Palestina e tornou a província romana. Nessa época, então, havia sempre aquela ideia de revolucionários. Somos os povos escolhidos e não podemos ficar sob o tacão de povo nenhum, de ninguém. Vamos, então, nos revoltar contra o Império Romano. Vamos nos revoltar contra o Império Romano. Era governador da província, na época, o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos era de origem espanhola. Era cidadão romano, mas de origem espanhola. Eles engendraram, o pessoal do Sinédrio, engendraram uma maneira de silenciá-lo. Sabiam que o Judas, um dos apóstolos, era um revolucionário. O Judas era daqueles que queria sair fora do tacão inimigo, que era Roma. Foram até Judas e enganaram Judas. Disseram a ele, nós queremos fazer de Jesus, o teu mestre, o rei dos judeus. Vamos revolucionar isso aqui, ele vai ser o rei dos judeus. Deram a ele 30 denários. Esse mestre dizia sempre que o Judas, ele frequentava Betânia, a casa da Maria Madalena, porque ele era namorado. Na época ele falava amante, mas hoje é namorado, né? Era namorado da Maria Madalena. E ele diz que ambos, tanto a Maria Madalena quanto Judas, formavam um casal muito bonito, né? Tem até passagem que ele citava, que Jesus sempre passava lá pelo Betânia, etc. E tem uma passagem que está até registrada na Bíblia, em que a Marta diz a Jesus, Jesus, enquanto a Maria Madalena fica cuidando do Senhor aí, eu fico fazendo só os afazeres da casa.
E Jesus diz para Marta: Marta, Marta, a Maria Madalena foi dada a melhor parte e não lhe será tirada. Então, a Maria Madalena, então Judas era uma espécie de tesoureiro da turma, quer dizer, tesoureiro não, aquele que guardava o dinheirinho porque eles tinham que comer nas suas andanças para cá e para lá. Sabendo que ele era assim, deram 30 denários e diz: olha, para ajudar vocês aí nas suas andanças, etc. O Judas aceitou aquilo, achando inocentemente de que Jesus ia ser feito o rei dos judeus, eles iam expulsar o Pôncio Pilatos e todo o Império Romano de lá. Infelizmente, foi laqueado na sua boa fé. Quando então Jesus estava orando no Jardim das Oliveiras, e Jesus tendo aquelas visões todas, sabendo do que iria acontecer com ele, né? Então Jesus tem uma passagem que diz, Jesus diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice amargo, que era a testificação. Veio uma resposta a ele, ele diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto, seja feita a vossa vontade. Eu vou passar por isso, tenho que passar, vou passar. Quando os soldados romanos chegam até eles, guiados pelo Judas, na melhor das intenções, o Pedro, pelo que esse mestre diz, ou dizia, Pedro era um homem forte, alto, forte, era uma espécie de segurança de Jesus, defendia Jesus, porque Jesus onde ia, corria riscos. Um dos soldados, quando quis prender Jesus, o Pedro, com uma espada, teria cortado uma cabeça, uma orelha de um dos soldados. E Jesus falou: não faça isso, Pedro, não é para acontecer isso. Pegou a orelha e... Esse soldado, ao que eu tenho conhecimento, através de psicometria, é um dos grandes líderes espíritos hoje encarnado. Bom, Jesus foi então levado para o Sinédrio. E aí, então, uma das profecias dizia assim: e ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. E foi o que aconteceu. Os apóstolos ficaram assustados com tudo aquilo, se dispersaram. E ele foi levado para o Sinédrio, por Caifás, Anás, etc., para ser julgado. O Pedro foi atrás. Chegando lá, ele quis observar o que estava acontecendo para depois levar as notícias para a família de Jesus, saber o que estavam fazendo com Jesus. E aí aconteceu aquela passagem, antes de cantar o galo, vai negar 3 vezes, etc., né? Muita gente acha que o Pedro se acovardou, alguma coisa assim. Particularmente, eu não penso assim. Da mesma maneira que há um equívoco com relação ao Judas, de Quiriô, não de Iscariotes, como muita gente pensa, Judas acabou jogando os 30 denários naquele campo de Getsemane e se suicidou. Esse mestre dizia: quem quer trair, não se suicida. Então, da mesma maneira que Judas está sendo, de certa maneira, tido como um traidor, o Pedro, no meu entendimento, particularmente, posso estar enganado, mas eu acho que ele não foi também uma espécie de um covarde. Porque se ele, no instante que perguntaram a ele, ele negou 3 vezes, se ele conhecia Jesus, se ele tivesse dito conheço, ele seria preso igual a Jesus e ia acontecer com ele tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Ele não podia ter voltado e avisado a família inteira de Jesus e nem nada. E não podia ter feito o trabalho que ele fez, que ele desencarnou lá em Roma, depois de muito trabalho, crucificado de pernas para o ar, né? Consta nas tradições antigas, tudo. Então, isso tem que ser, talvez, reexaminado, esses 2 personagens, né? Até hoje,
Muita gente faz um boneco do Judas e malham Judas. Existe até malhação de Judas, quando parece que isso aí não é muito correto. Ele já reencarnou várias vezes. Hoje ele reencarnou, foi a Joana d'Arc, no século XIII, na França, foi sacrificada e tudo. Depois veio a ser Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E sempre deu comunicações, como o André Luiz e tal. Mas então, essa é uma passagem que precisa ser reexaminada, no meu entendimento. Mas então, seguindo, estando no Sinédrio, ele foi julgado lá, condenado, sem defesa nenhuma, totalmente indefeso, e aí levaram até o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos foi avisado pela sua mulher que tinha tido um sonho anteriormente. Quem vai ler há 2000 anos atrás, há uma obra do Chico Xavier, tem essa passagem, que ela teve um sonho que devia avisar o Pôncio Pilatos que Jesus era um justo. Cuidado com o que vai fazer com Jesus. O Pôncio Pilatos estava assustado, estava avisado. Então ele diz assim, bom, eles trouxeram Jesus e disseram, olha, ele é um revoltado. Ele quer ser o rei dos judeus. Se ele quer ser o rei dos judeus, isso está contra Roma. O Pôncio Pilatos, então, inquiriu Jesus, você quer realmente ser o rei dos judeus? Jesus falou, não, o meu reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tem nada com isso. E o Pôncio Pilatos se convenceu de que ele era um justo. Esse homem é um justo. Roma nada tem a ver contra esse homem. Aí ele se lembrou, Pôncio Pilatos se lembrou de que podia, em certas épocas, Roma costumava indultar, perdoar certos revoltosos e tal. Trouxe o Barrabás e disse, vamos fazer um plebiscito. O povo vai dizer com quem é que deve ser solto. Ou Jesus, que já está preso, ou Barrabás. O povo, induzido, acabou votando pela liberdade do Barrabás. E Jesus foi condenado. Pôncio Pilatos mandou vir uma jarra com água, lavou as mãos, dizendo, Roma lava as mãos. Esse homem é um justo, vocês querem sacrificá-lo? Pegou e entregou Jesus para os soldados. Os soldados, irônica e sadicamente, fizeram uma coroa de espinhos, ele quer ser o rei dos judeus, colocaram uma coroa de espinhos de Jesus. Depois, com látego, aqueles chicotes, com chumbo na ponta, Jesus foi surrado, massacrado. Fizeram um T para Jesus carregar, porque nunca foi cruz, era um T. Roma testificava, porque o crime de Jesus era um crime infamante na época. Então o Pôncio Pilatos mandou fazer uma tabuletazinha escrito INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudex, por causa do latim, eles falavam latim, o chamado latim castrense. Então, pregou ali no T, virou uma cruz. E Jesus teve que carregar, a chamada Via Crucis, né? Aquele trajeto ultrajante, né? Ele teve que carregar aquilo. Deus, como esse mestre fala, colocou o Elias, que é o João Batista, como guia de Jesus, para ir consolando Jesus naquela trajetória. Eles saíram às 9 horas da manhã e foram caminhando por aquela via. No caminho, Jesus tinha cusparadas, eram xingamentos, né? Não conseguia carregar direito aquele T. Veio o Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar, etc. Quando chegou ao meio-dia, Jesus chegou lá no Monte do Gólgota, chamado Monte das Caveiras. Por que era Monte das Caveiras? Porque os cadáveres ficavam insepultos. Que todo aquele que fosse condenado por Roma
a testificação, a pena era chamada pena infamante. A pena infamante tinha uma pena acessória, que era a privação de sepultura. Então, eram privados de sepultura, viraram tudo, só um monte das caveiras. E Jesus é levantado lá, crucificado, etc. Lá. Aí esse mestre diz que havia lá em Jerusalém senhoras, que ele chamava senhoras santas de Jerusalém. Era o seguinte, essas senhoras tinham pena daqueles que ficavam testificados e levavam a beberagem para antecipar o desencarne. Levaram até Jesus e ofereceram a Jesus. Diz ele, Jesus se negou, não quis. Quando chegou às 3 horas da tarde, o tempo fechou, relâmpagos, trovões, chuvas, etc. E Jesus então percebeu que ele estava no finalzinho dele. E ele não vê mais o Elias. Então ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Elias, Elias, por que me abandonastes? E um dia eu perguntei para o Elias, reencarnado, que é esse mestre, falei, por que o senhor saiu na hora ali? Ele falou, não, houve uma ordem para me afastar. E Jesus percebeu que tudo estava consumado. Então ele falou, Pai, está tudo consumado, em vossas mãos entrego o meu espírito. E Jesus ia ficar insepulto também, como os demais. Jesus estava entre os dois famosos, dois ladrões, né? Dimas e o outro. O bom ladrão e o mau ladrão. Que esse mestre falou, não existe bom e mau ladrão. Se ladrão é ladrão. É o que esse mestre falava sempre, quando ele estava encarnado. Então, não é verdade, né? Então, existia um amigo de Jesus chamado José de Arimateia, gostava muito de Jesus, e ele tinha um túmulo ali em Getsemane, um local ali por perto. Ele foi até o Pôncio Pilatos e pediu ordem ao Pôncio Pilatos para retirar Jesus e colocá-lo num túmulo. O Pôncio Pilatos concordou, ele envolveu Jesus em 2 lençóis. Até hoje a igreja explora muito um lençol de Turim, que eles chamam. Santo Sudário de Turim. Porque Jesus, quando chegou lá, esse mestre dizia, era uma pasta de sangue, suor, areia, de areia por lá, não sei. Então, teria deixado no lençol toda a sua imagem. Então, existe até hoje em Turim, né, lá no norte da Itália, muita gente que vai fazer turismo lá para ver o Santo Sudário de Turim, que seria esse lençol. Na verdade, esse mestre falou, mas não foi um lençol só, foram 2 lençóis. E esse Santo Sudário de Turim, já cientificamente está comprovado pelo chamado carbono 14, que faz a chamada datação histórica, comprovado que esse Santo Sudário de Turim que tem lá é do século 13 ou 14 da nossa era, portanto não é o original. Jesus ficou lá 3 dias, de acordo com uma profecia de Jonas. Tem uma profecia de Jonas que diz que Jesus, o Messias, ficaria como Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, é um símbolo, né? Ele ficaria 3 dias no túmulo. Ficou lá, descansou. Aí no 3º dia ele aparece em espírito. Primeiramente a Maria Madalena, porque a Maria Madalena foi lá no túmulo, ia lá todo dia, né? Maria Madalena é um espírito que gostava muito de Jesus, por quê? Porque ela foi esposa de Jesus quando ele foi Melquisedeque, o rei de Salém, uma das vidas de Jesus. Então, ele aparece a Maria Madalena, que era uma médium maravilhosa, ela foi avisar a Maria, que também era, e todos os apóstolos vieram e tal, e Jesus
disse aquilo que ele havia dito na última ceia. Na última ceia, ele disse aos apóstolos: eu vou, mas volto logo. Não vos deixarei órfãos. E não deixou. Durante 11 anos e meio, esse mestre diz, ele apareceu aos apóstolos para consolidar tudo aquilo que ele havia deixado e tal. Nesse ínterim, ele vai em espírito. A Bíblia fala que ele aparece em carne e ossos, e foi comer peixe e tal. É um absurdo isso. Uma das missões de Jesus é deixar comprovada a imortalidade do espírito. Ressurreição significa desencarnação. Ele vai em espírito até a estrada de Damasco, e o Saulo de Tarso, estava perseguindo, era um fariseu exaltado, estava perseguindo os apóstolos de Jesus. E Jesus chega a ele cega o Saulo cai do cavalo, fica lá cego 2 dias e disse: Saulo, Saulo, você é o vaso escolhido e você fica perseguindo os meus apóstolos? A partir daí, Saulo mudou para Paulo, mudou o teu nome, Paulo de Tarso, e foi um dos maiores apóstolos, chamado apóstolo das gentes, formando aquelas comunidades e tal, de onde ele escrevia epístolas, escreveu 19 epístolas, as epístolas paulinas, etc. Desencarnou em Roma, não é? Também degolado, enforcado, acho, no caso. Então, ele depois disso, voltou para a direção planetária, ele era o diretor planetário, Jesus, né? Por isso que está dito lá, ele veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Fizeram dele tudo o que quiseram. Ele era o diretor planetário, Cristo planetário. O rei dos reis, realmente. Mas não reconheceram Jesus como tal. Não é? Hoje ele está, é um espírito deificante, né? Um espírito muito próximo da plena e total deificação. Hoje o João Batista já é um espírito totalmente infuso no princípio. Já realizou a chamada consumação evolutiva do seu espírito. Jesus está por muito pouco. Mas há uma profecia, e essa profecia é desse mestre, quando estava encarnado, que ele conversando com Jesus, Jesus incorporado, ele conversando com Jesus, ele dizia: Jesus, você vai ter que voltar à carne. E vai ser depois de todos os acontecimentos apocalípticos. De meados do século XXI para frente, quando já haverá um novo céu, uma nova terra, os espíritos imundos terão sido expulsos do planeta, ficarão aquele 1/3 que você mesmo disse, que haverá uma separação entre cabritos e ovelhas. Os cabritos já foram embora, ficarão as ovelhas e você vai reencarnar. E vai ser filho, novamente, da Maria e do Lucas. Pelos meus cálculos, eu acho que os avós de Jesus devem ser umas criancinhas que estão por aí, para dar certo, depois de meados do século XXI. Mera suposição minha, nada de excepcional. Bem, então, a vida de Jesus toda está dita, está explicado do jeito que foi possível explicar. Falta explicar mais uma coisinha. Há um tema que está acoplado a este tema, que sempre foi divinismo. Quer dizer o seguinte: se nós formos na história, assim, rápidas pinceladas, no voo de pássaro na história, indo lá atrás, em épocas imemoriais, nós vamos verificar que nos cenáculos antigos se ensinava a doutrina secreta, em lugares fechados, esotéricos, ES, por causa dos perigos, etc., em que se cultivava a revelação e tudo mais. Com Moisés foi o primeiro a abrir as portas dos cenáculos antigos,
13 séculos antes de Jesus, para ensinar essa doutrina abertamente, publicamente, doutrina do caminho do Senhor. Senhor é Deus, não Jesus. Não é? Jesus é o enviado de Deus. Muita gente confunde Jesus com Deus. Não. Ele sempre se diz o enviado de Deus. Ele sempre diz, ide e pregai. Quem vos receber, a mim recebe. Quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Vejam bem. Por que me chamas tu bom? Bom, só Deus o é. Então não confundir Jesus com Deus, com o princípio único. Ele vai chegar lá, mas ele não é. Então, fica bem dito isso. Então, essa doutrina do caminho do Senhor, de Deus, que é de Deus, foi deturpada pelo clero judeu. Jesus veio para ensinar essa mesma doutrina para aquelas crianças espirituais, como foi dito aqui, daquela maneira que foi dito, didaticamente e tal. Houve a Igreja Romana aparece no século IV, bloqueia tudo, Idade das Trevas, Idade Média, 10 séculos, tempos modernos, etc. Só foi possível iniciar a restauração de tudo aquilo que havia sido deturpado no século XIX, na França, após a Revolução Francesa, etc., com Kardec, que é o João Batista reencarnado. E o início dessa restauração teve o nome de Espiritismo, porque ele batizou com o nome de Espiritismo. Ele realizou todo aquele trabalho em 15 anos, aquela codificação toda, tem muitas falhas, não dele, mas dos espíritos comunicantes, porque havia 1.100 grupos de médiuns, muitos espíritos da atmosfera da Terra, etc. Muita coisinha passou na codificação. Então foi dito a ele que ele já estava doente, e rompeu um aneurisma de uma das veias do coração, ele teria que desencarnar, ficaria um pouco do outro lado, voltaria em um novo corpo, em outras condições, na terra do Cruzeiro do Sul, que é o Brasil, e aqui terminaria a obra tão somente iniciada na França. E realmente, em 1910 ele reencarna, fez todo o trabalho dele, instituiu o quê? O divinismo, com uma obra profetizada no capítulo 14, de versículos 1 a 6 do Apocalipse, que é o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Com esta obra e mais as 115 outras obras que ele escreveu, ele deixou totalmente restaurada a doutrina do caminho do Senhor. Falta ser divulgada agora. Então, esse trabalho já foi feito. Então, quando se diz sempre foi divinismo, nós vamos verificar que apenas o divinismo, o conjunto de leis fundamentais que regem o infinito, que é a doutrina do caminho do Senhor, tem diferentes denominações, como doutrina secreta, como está em Helena Blavatsky, etc., Eduard Chiré, nos grandes iniciados, etc., como o nome de doutrina secreta do passado, depois doutrina do caminho do Senhor com Moisés e Jesus, como Espiritismo com Kardec, e agora é divinismo. Por isso que sempre foi divinismo. A doutrina sempre foi a mesma, ensinada em diferentes locais, em diferentes épocas, em diferentes línguas, em diferentes povos, mas sempre um conjunto chamado Código Imortal, que está aqui no Evangelho Eterno. Ele então deixou o divinismo dizendo assim: uma só verdade, uma só doutrina. Um Deus, uma verdade, uma doutrina. Está terminado o nosso curso. Muito obrigado.